Senhor Jesus, humildemente nos contamos pela saúde, pelo equilíbrio físico e orgânico de cada irmão que aqui se encontra. Rogamos, Senhor, por cada irmão que também não conseguiu chegar a esta casa, mas, Senhor, tão igualmente pedimos, abençoe, Senhor, para que cada um receba, em particular, as vossas bênçãos. Rogamos, Senhor, não só pelo merecimento, mas também, Senhor, pela alegria de poder estar próximo das vossas bênçãos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, em Sua infinita misericórdia, a nos abençoar, a nos banhar de energias, e que possamos sair, Senhor, daqui desta casa com a sensação, com alegria de espíritos vencedores, caminhantes, Senhor, dos vossos ensinamentos redentores. Rogamos, Senhor, pela paz. Obrigado, Senhor, por este momento que nos traz o alento do aprendizado e da palavra viva. Obrigado, Senhor, por este momento de união de pensamento a qual nos alinhamos. Obrigado, Senhor, pelos amigos que estão aqui reunidos para aprendizado e também, Senhor, para o consolo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vou passar para vocês nosso irmão Nilton, pela condução dos estudos e do trabalho. Boa tarde e noite, né? A gente fala boa noite, mas hoje eu vou trazer um tema que é mediunidade e o enfrentamento das nossas reminiscências. Aí a gente vai falar assim, vocês vão falar assim para mim não serve. Eu não sou médium, né? Então não estou nessa. Mas o melhor é que nós somos médios, todos, sim, todos somos médios, até mesmo os animais, os vegetais, porque ser médio é intermediar, estar intermediando entre uma dimensão e outra, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a mediunidade na realidade é o que acontece conosco todos os dias, a gente não percebe, né? Aquelas estalos que dá, uma irritação, que a gente chama de ciclotimia, né? Eu estou vendo e de repente, do nada, eu começo a ficar irritado, ou então, até os animais, muitas vezes em casa, estão bem, daqui a pouco começa a ficar irritado e vai para lá e vem para cá, né? Algumas plantas acabam murchando, né? Fala, nossa, passou fulano aqui, secou a pimenteira, né? Que a gente costuma brincar, seca a pimenteira. Na realidade, toda essa energia, que não é visível aos nossos olhos, é uma energia extrafísica, que nós também emitimos essa energia, só que não é perceptível aos olhos, mas é perceptível às pessoas, porque muitas vezes, quantas pessoas que a gente sente uma alegria de estar com ela, e outras uma irritabilidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou aproveitar uma polêmica que eu deixei passar, eu já ia passar isso, inclusive eu ia colocar na internet uma colocação a respeito dessa grande polêmica, essa grande, então assim, foi um trauma para nós, né? Que foi o caso do João de Deus, né? Muito tem se ouvido na internet críticas, como é que pode uma coisa dessa, mas até agora ninguém tentou explicar por quê. Não é defender, é explicar, não justificar.
o que aconteceu com ele. Alguém, como o Ricardo falou, aqui, isso não é uma palestra, né? É um grupo de estudo, grupo, ou seja, todos nós fazemos parte desse estudo. Então a gente vai interagir na medida do possível. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se alguém tem alguma opinião, o que acha que aconteceu com ele? Né? O porquê isso tudo aconteceu? O que vocês acham? Alguém tem uma opinião a respeito disso? Não, né? É muito cedo, aí o seu filho já está meio tímido, né? Depois você vai conversando. Eu só não vai dar. Oi, fala. Eu só não entendo por que esperaram passar tantos anos para denunciar ele. Teve casos de 40 anos atrás. As pessoas, né? Sim. Isso tem uma explicação, porque eu falo, tudo que eu vou falar é explicação, justificativa não tem, e ninguém tem, a não ser ele mesmo. Mas na realidade, o que aconteceu com as pessoas que não falaram chama-se credibilidade. A credibilidade que ele tinha durante todo esse tempo era muito maior do que eu, uma simples, uma mulher dona de casa, né? Uma pessoa que não é da mídia, chegar e falar assim, ele fez isso comigo. Aí a pessoa se sentiria ridicularizada, estaria se expondo. Como muito acontece às vezes, você pode ver que às vezes há escrúpulos que a mulher não denuncia, porque existe um certo preconceito sobre isso. Ah, mas espera aí, como é que foi bem assim mesmo? Começa a fazer um monte de perguntas que às vezes são até um tanto quanto constrangedoras para quem passou pela situação. Então, esse problema, na realidade, foi em função de quem ele era e as pessoas que foram assediadas. Né? Então, quando uma pessoa abriu a porta, e começou a colocar ele em exposição, aí começou a aparecer aqueles que se sentiram seguros de falar. Então, isso é uma explicação psicológica, né? Que é a minha área, analítica. Em função dessa falta de segurança. Mas, o João, ele faliu na missão de ser João, né? Mas não na tarefa de ser de Deus. Cara, esse cara enlouqueceu, né? Vamos falar para você, enlouqueceu. Que papo é esse, né? Missão de João, mas na tarefa de Deus? Porque é mais ou menos assim, todos nós, sem exceção, até mesmo uma larva, uma bactéria, nós temos uma única missão, que é conosco. Nós encarnamos, os seres nascem com um único objetivo, pessoal, desenvolvimento pessoal, aprimoramento pessoal. Esse é o nosso objetivo. As tarefas são as ferramentas que nós temos para aprimorar isso. Um exemplo, um patrão que é uma mala, né? Que pega no pé, muito chato, ou um marido, ou uma esposa, que tipo de ferramenta eles são? Eles estão nos testando a nossa indulgência, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Porque quando nós encarnamos, o projeto nosso de vida nos é colocado à mão, à frente. Olha, quando você nascer, você vai nascer com vai ser essa pessoa, lembra até a puxa, se eu lembro, eu fiz tanto mal para ela, olha que bom que eu vou ser filho dela, porque eu estou querendo fazer o resgate, eu não aguento mais o remorso de ter prejudicado ela, agora eu vou, não me importa o que ela faça, eu estou falando de mãe, mas pode ser pai, pode ser marido, pode ser filho, não importa o que ele faça, eu quero me redimir desses erros, de qualquer maneira, porque esse remorso está me consumindo, de ter prejudicado ele, e eu quero. Aí, os amigos espirituais falam assim para a gente, lembre-se de que você não vai lembrar de nada. Você quer isso mesmo? Não, eu quero. Eu quero que aconteça isso,
que ele me tire do, assim como eu tirei, destruir a família dele, assim como eu tirei tudo dele, eu quero passar por isso, eu quero devolver tudo para ele, eu quero que ele tire de mim, para que eu devolva para ele tudo que eu tirei dele. Olha, os amigos estão falando, né? Cuidado, não é bem assim. Não, eu quero. Tá bom, então faz o seguinte, eu não vou botar no seu projeto que ele vai tirar tudo, não. Ele vai tirar só uma parte, 1/4 do que você tem. Vejam bem, 1/4 do que você tirou dele. Você tirou tudo, mas como eu sei que não vai ser fácil, nessa encarnação, vou te dar 4 encarnações para resolver isso, porque o fardo é muito pesado. Nessa encarnação, ele vai tirar 1/4. Ah, não, eu quero que tire pelo menos metade. Não, 1/4 tá bom. Não, 1/4 acabou. Então eles decidem que seja 1/4. Aí quando a gente chega aqui, a gente esperneia, briga, diz que é injustiça. Que justiça é essa que eu sou tão bonzinho? A gente volta realmente trabalhando em centro espírita, né? Fazendo caridade, entregando comida na rua, orando, fazendo evangelho toda semana, fazendo palestra para a galera. Mas quando pisa no calo, o cara esperneia. Meu Deus, eu sou o cara, eu sou tão bonzinho, e você deixa ele destruir, para tirar 1/4 das minhas coisas, né? Mas a gente não está abandonado, porque quando chega a noite que a gente dorme, a gente se desdobra, né? O corpo descansa, o espírito é livre, se desdobra, e a nossa equipe de trabalho, os nossos protetores, os nossos familiares, nos encontram e falam, muito bonito, né? Você disse que ia passar por tudo isso e agora está esperneando. Aí passa todo o projeto para a gente, aí fica desse tamanho, né? Aí puxa a vida, às vezes até agora chorando, né? Ele está agora chorando. Não, eu estou chorando porque eu encontrei com meu pai, com a minha mãe. Encontrou mesmo, com a mãe. Mas não é? É para levar um puxãozinho na orelha, né? E a gente acorda chorando, emocionado. Eu vou mudar. Maria, Santos e Raíssa. Eu vou mudar. E aí, a gente volta, passa 1, 2 dias, volta tudo de novo. Então, esse processo é o que o João passou. João, na outra encarnação, provavelmente, eu não sou vidente, mas, digamos, ele tinha suas reminiscências pesadas. Tinha feito muita coisa errada para muita gente. Provavelmente nessa área do sexo, que é uma área pesada para ele, muito forte. E ele falou assim, eu vou ajudar todas essas milhares de pessoas que eu prejudiquei, que eu roubei, matei, estrupei, né? Eu vou mudar. E o plano espiritual deu o quê? Deu para ele uma ferramenta, que é essa ferramenta da mediunidade, né? A ferramenta da mediunidade. Para que através dessa ferramenta ele conseguisse resgatar todo esse mal que ele fez. E assim não é só com ele não, foi com o Arigó também. Arigó está acontecendo a mesma coisa. E acontece com todos os médios ostensivos que têm grandes tarefas. São médios que se comprometem com uma grande equipe. Por isso, quando a gente não é nada, a gente reclama, puxa vida, né? Olha, é vidente, que legal desse ser vidente. Olha, aquele médico recebe, doutor Bezerra de Menezes, recebe doutor André Luiz, fala bonito. Puxa, se eu fosse como ele, não quero isso. Não quero isso. Porque quanto maior a responsabilidade, maior é o débito. Maior é o débito. Então vejam bem, vou dar um exemplo para vocês. Carlos Magno, né? Foi um grande líder, né? Não deu certo. Aí fez um monte de bobagem. Aí ele veio com o Alexandre o Grande. Fez um monte de bobagem. Depois ele veio com o Napoleão. E assim é com muitos desses grandes governantes
Não pensa que esses vereadores, senadores, deputados que estão, né, comandando a nação, presidente, que isso aí foi assim, ó. Não. São projetos de responsabilidade, e quanto mais responsabilidade. Quem de vocês aqui não trabalha em empresa, que um dia foi contínuo, era moleza, acordava, chegava às 7 horas da manhã, entregava as cartas, almoçava, ia embora, voltava, ia embora, fim de papo, morreu o assunto. Aí vai crescendo, crescendo, quando chega a diretoria, o último sair apaga a luz, né? E já daqui a pouco está na hora de voltar, pela responsabilidade que adquiriu. E é assim que funciona conosco. Quanto maior o nosso compromisso, maior a responsabilidade. E foi o que aconteceu com ele. Não justifica a atitude, mas é isso que nós temos que entender. Que o que aconteceu com ele, em proporções menores, espero, está acontecendo ou pode acontecer conosco. Porque quando nós cometemos erros, a gente não acha que está cometendo erro. Os únicos erros que nós justificamos são os nossos. Verdade? Todo mundo, qualquer coisinha está errada, a gente olha. WhatsApp que o diga, Facebook nem se fala. Nós somos juízes, jurados, né? Juízes, jurados e executores. Depois, muitas vezes, a gente até se arrepende porque aquilo foi fake. Mas a gente julgou. Não só julgou, como a gente compartilhou. Né? Então, uma mentira, antigamente, ela ficava no meio familiar. Hoje, ela é compartilhada até fora da nação. Ah, mas eu não tive culpa. Foi uma bobaginha de nada, eu só compartilhei. Comigo não tem problema nenhum, tem tudo a ver. Gente, quando a gente compartilha uma coisa e essa algo prejudica alguém, nós somos cúmplices. Tá bom? A gente acha que compartilhar só no Face, está no Face, está aqui. Não, senhor. Porque cada compartilhamento que a gente faz é como se fosse. Vou contar uma historinha para vocês que vocês conhecem. Jesus estava perto do templo de Jerusalém e de repente apareceu um tumulto, né? Os sacerdotes, né? Os senhores da lei, arrastando uma mulher e jogou aos pés dele. Vocês devem conhecer essa história? Vale, imagina. Aí eles vieram com a pedra na mão. Lá nessa época, os mais antigos iam à frente, e a primeira pedra quem tinha que atirar era os mais antigos, depois o resto atirava. Existia uma ética, né? Nós chamamos isso de ética. E eles queriam aproveitar esse momento também para tentar prejudicar Jesus. Porque se Jesus libertasse ela, estaria indo contra as leis judaicas, né? Teria que ser punido também, né? Se ele mandasse apedrejar, ele estaria a favor da lei, porém contra aquilo que ele pregava, né? Botou ele entre a cruz e a espada, é assim? Mas é complicado, porque Jesus já é Jesus, é o Cristo já antes da terra ser construída, foi ele que é o nosso governo planetário. O que ele fez? Não sei se vocês percebem que ele se abaixa e começa a escrever, né? E ali ele escreve, isso que hoje não tem nada registrado, mas alguns estudiosos dizem que ele escreve assim: adultério, né? Sei lá, desonestidade, coisas da época, né? Aí ele levanta e diz, dizem que ele falou assim: quem não tiver pecado, mas também há outra vertente que fala: quem não tiver um desses pecados, atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou, né? E nós, naquela época, negamos Jesus, porque nós estávamos lá.
se não encarnado, na espiritualidade. Porque nós somos uma família espiritual. Pensa porque o problema é na Síria, que eu não tenho nada a ver com eles. Eu tenho tudo a ver. Existe uma conexão espiritual. Nós decidimos por Barrabás ao invés de Jesus. A espada para libertar o grupo físico, ao invés do amor para libertar da alma. E quando nós fazemos isso hoje, continuamos. Eu estou falando nós, viu, gente? Não estou falando só vocês, não. É nós. Quando eu falo, é para nós. O jogo da espiritualidade é para todo mundo aqui, principalmente comigo. Quando a gente vai contra os seus ensinamentos e contra um irmão nosso, que somos todos irmãos, queiramos ou não queiramos, nós estamos negando Jesus. Quando nós culpamos até os culpados, ou falamos assim que bandido bom é bandido morto, eu vejo isso no Facebook. Cancelado o CPF. O que mais tem? Cancelamos o CPF, mais do CPF cancelado. Aí, nós somos supostamente cristãos, né? Somos espíritas. E Jesus está batendo palma lá. É isso aí, galera. É isso mesmo, foi isso que eu ensinei para vocês. Não foi o que eu deixei de Maria de Magdala. Ou de Judas. Alguém sabe a história verdadeira de Judas? Vou contar rapidinho. Judas, e na realidade, a ideia dele não era que Jesus morresse crucificado. A ideia de Judas, ele amava Jesus. Amava muito Jesus. Eu acho que eu amava mais do que muitos apóstolos que estavam lá. Só que ele tinha um negócio. Judas, ele era revolucionário, ele era muito inteligente. Ele era um escriba. Tanto é que ele tomava conta da finança do grupo. Porque além de ele era muito inteligente, além de muito inteligente, ele cuidava. Judas, ele falou assim: o mestre é muito passivo, nós nunca vamos nos libertar. Não tem jeito. Ele fala que vai libertar o povo e levar para o reino de Deus, mas não é assim, porque ele não entendia a linguagem de Jesus. Aí qual é a ideia dele? A mesma coisa que você nos quadros teve, né? Também se estrepou, do mesmo jeito. Né? Ou seja, eu vou lá, faço um conchavo com os sacerdotes, prendo Jesus, o povo se revolta, porque afinal de contas ele curou leprosos, né? Doutor Eiber fez um monte de paralíticos que de nascença saiu andando. Então o povo vai se revoltar. Judas pensou assim. E aí falou: quando o povo se revoltar e libertar, o que eu faço? Eu, por amor a Jesus, né? Eu pego o trono, não sento no trono. Eu vou lá, tiro Jesus da cadeia, já libertamos. Mestre, vem. Eu te amo, mestre. Eu sei que você jamais derramaria uma gota do sangue do nosso irmão, mas eu sou revolucionário. Eu derramei em teu nome. Pronto, o reino agora é seu. É a mentalidade que ele tinha, porque muitas vezes nós somos assim. Eu costumo dizer que muitas vezes nós somos um elefante entrando num jardim de margaridas para poder pegar uma rosa que vai lá no fundo, né? Você pega a rosa, mas destrui as margaridas todas, né? E é mais ou menos isso. Só que o sacerdote, que no amor dele, opa, agora é a hora, né? Agora é a hora. O resto você já sabe. Ele foi enganado. O povo, nós naquela época, fomos influenciados negativamente pelo sacerdote. Mesmo eu, que era leproso e fiquei novo, chegou na hora, os caras me chavecaram e eu acabei. Escolho Barrabás, porque Barrabás vai libertar o povo da escravidão dos romanos. Jesus vai ficar jogando conversa fora em cima de monte a vida inteira e não vai resolver nada. E eu vou continuar sendo obrigado a pegar minha galinha e dar para Roma. Sendo obrigado a pegar metade da minha colheita, que eu trabalhei o ano inteiro, e dar para eles. Então eu queria me libertar disso.
Aí o que aconteceu? Escolhemos Barrabás e Jesus foi com Cristo. Então hoje, diferentemente, igualmente, eu e nós continuamos negando Jesus. Quando fazemos isso, quando queremos que um perdido, um equivocado, vá, seja morto, sofra, tenha chibatadas, e ainda compartilhamos esse tipo de coisa. Então, é o que aconteceu com João. O que aconteceu com João foi isso. Ele tinha as reminiscências dele. Então vamos ver mais para frente. O plano espiritual, aqueles adversários, ele teve 3 adversários. Primeiro, os adversários pessoais, que queriam ele destruído. Segundo, os adversários de Jesus, porque eles não queriam que as pessoas fossem curadas, porque estaria valorizando o cristianismo ou Jesus como um todo. E terceiro, o adversário de quem é curado. Porque se cada um de nós que aqui estamos, temos que ter consciência que quando a gente pede ajuda para a espiritualidade, nós temos os adversários do trabalhador que está fazendo a mediunidade, porque não quer que ele progrida. Nós temos o adversário de Jesus que não quer que a casa desenvolva, e temos o adversário pessoal que não quer que a gente se cure. Então a gente já entra numa casa espírita com 3 obsessores, o nosso e um dos outros ainda. E por eles às vezes se sentirem fracos, eles arrumam amigos que pedem ajuda, como a gente faz aqui. A gente faz com a criança, vamos naquela turminha, vamos dar um pau nele, chama um grupo de pessoas para bater, nem sabe quem é, mas vamos bater. Eu não conheço ele, mas eu te conheço, então se você quer que bate, eu vou bater. E é mais ou menos isso que acontece, não mudou nada, a gente desencarna e continua as mesmas pessoas. Então no caso do João, explicando e não justificando, ele tinha essa falange imensa que ajudava a ele desenvolver o trabalho, mas tinha uma falange também que não queria. E o que eles fazem? Eles vão na reminiscência do João, como a gente costuma dizer, comendo pelas beiradas do prato, né? É que é mais ou menos assim. Eu, na outra encarnação, fui um imenso ladrão, mas nessa eu falei, eu não vou pegar nem um palito de fósforo. Se eu pegar o palito de fósforo, eu vou devolver. É a minha tarefa para eu poder mudar. Mas os meus amigos do passado, e os meus inimigos, amigos que nós somos comparsas, falam, pô, quer dizer que agora tu mudou? Não, e aí, como é que fica? Não é a nossa amizade, e vai cobrar isso. Aí ele falou assim, começa com um palitinho, lembra do fósforo? Palito de fósforo, que tem, pega aí. Aí você pega uma caneta, não, uma canetinha, cara, pelo amor de Deus. E você vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ao chegar ao ponto de você chegar na grande tramóia, no grande momento da perda pessoal. Quando isso aconteceu, muitas pessoas vieram falar comigo, em função de ser expositor, sobre o caso dele. Por isso que eu fiz questão de colocar, eu ia até colocar eu ia fazer um vídeo, dando essa explicação muito mais detalhadamente. E eles falavam assim, tá bom, tudo bem, você me convenceu da reminiscência dele, da bagagem dele, mas, cara, e a espiritualidade? Como é que fica? Como é que fica? Como é que ela deixa 30, ela falou, há 30 anos, por quê? Mas vem cá, então, esses 30 anos foi tudo mentira o trabalho dele? Não foi o mesmo trabalho quando ele começou e como é até hoje, só que ele não está mais lá, é o mesmo trabalho. Não mudou nada para a espiritualidade, não mudou nada, porque na realidade, para a espiritualidade ele é uma referência. No começo ele fazia parte, ele auxiliava com o ectoplasma dele, com as energias dele, isso no começo. Ao passar do tempo, quando ele começou a se comprometer vibracionalmente,
Quando ele entrava lá dentro, o plano espiritual criava um campo eletromagnético em volta dele, para que ele não contaminasse, não prejudicasse. É que nem nós, agora nem tanto, mas antigamente, quando a gente ia visitar a criança, né, no berçário, né, tinha um vidro, eu ficava no vidro olhando, mas não botava ninguém lá dentro. Depois é que você com o toquinho, a luva, né, e ao passar do tempo, hoje já se pode tocar na criança. Mas é a mesma coisa. Ele criava assim em volta dele esse campo para que ele não prejudicasse, não contaminasse. Mas ele continuava sendo o quê? A referência. Ele continuava trazendo pessoas para lá. Ou seja, era um garoto propaganda de luxo. Não fazia nada, mas só a imagem dele, enquanto não descobrisse, ele estava trazendo pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, para que um grupo de pessoas que lá estão fizesse um trabalho, não só médium, com a própria espiritualidade. Então veja que nada se perde nesse universo. O plano espiritual está sempre, Deus, na sua infinita misericórdia, diferente de nós, que a gente mede a espiritualidade com a nossa régua pessoal, eles utilizam tudo, eles não discriminam. Nós dizemos que é um criminoso, tem que morrer, mas para Deus é um filho. Para Deus é um filho. Como um filho nosso que se perde, e a gente tenta recuperá-lo da nossa forma, muitas vezes. E até de forma errada defende ele. Quantos de nós aqui já não defendemos nossos filhos, mesmo estando errado? Principalmente na escola hoje em dia. Né? Quantos de nós aqui já não fomos de questão com a professora? Como é que a senhora grita com o meu filho? Como é que a senhora bota o meu filho de castigo? Meu filho é um santo. Né? E a gente sabe que não é. Ou quando os dois meninos brigam, que a gente vai se meter no meio, vai brigar com o pai. Então vejam bem, nós temos esse conceito, mas Deus não tem, Deus defende de forma amorosa. Como eu falei, o trabalho espiritual continua o mesmo, não mudou nada. Ao contrário, agora eles estão trabalhando mais, porque perdeu muita credibilidade. Então o plano espiritual está trabalhando mais ainda, mas não deixa, porque as pessoas que tinham que ser tratadas, que já no plano espiritual já haviam um prontuário, porque a gente não percebe isso, gente. A espiritualidade é tão perfeita que a nossa mente não consegue comportar. Se eu decidir ir lá, para seja qual for os locais, aqui mesmo, quem está aqui hoje para ser atendido pelo doutor, tem um prontuário na espiritualidade, gente. Nós não estamos aqui, porque a minha cunhada, a minha prima, a minha irmã me falou que o doutor Felipe é ótimo, vai lá que ele cura. Não é assim não. Já tinha todo um projeto. Olha, é o seguinte, o trabalho dela, como é um trabalho no campo, vou dar um exemplo assim, né? É o campo cardiovascular, onde o campo perispiritual tem uma lesão que tem que ser cauterizada. Quem é bom nisso é o doutor Felipe. Então, ela mora em São Paulo. Olha, você fala para o irmão, do primo, do cunhado, do tio, do irmão, do padeiro, do quitandeiro, para avisar ela que tem. Aí esse prontuário chega aqui e ela recebe a informação lá, e quando ela vem já está com o prontuário na mão dos médicos. Não pensa que assim, agora o filho não pode tratar. Não é assim que funciona, não. Não é assim. Como não é os médicos? Quando a gente vai, quem não tem problema de saúde, vou dar um exemplo, quem tem problema de saúde, para ir no especialista, lá no posto, no postinho, você tem que ir no médico, no clínico geral, né? Aí lá fala assim, olha, eu estou com dor de barriga. Aí fala, então você vai no gasto. Aí ele, assim, é a mesma coisa na espiritualidade. Eles fazem, nós somos tão importantes para a espiritualidade, não somos importantes para nós. Né? A gente abusa, nós abusamos. Nós destruímos o nosso corpo. Através do estresse, da ansiedade, da alimentação, do verbo. O que destrói mais o nosso corpo, pior do que o cigarro, né, como critica o cigarro, pior do que a bebida, e muitas vezes até pior do que a própria droga, é a boca. Jesus já falava. O problema não é o que entra, o problema é o que sai. E não precisa falar, gente, basta pensar. Porque diz assim, a palavra tem poder, a palavra não tem poder.
quisera Deus que ela tivesse. Porque eu seria assim, eu te amo. Deus está me dizendo. Deus por dentro assim. Veja ela se prejudicar. Eu gosto tanto de ti, amiga. Oi, amiga, tudo bem? Isso é fácil. Eu queria que a palavra tivesse poder. Porque a palavra tivesse poder, eu falei assim, eu te amo, pronto, morre assunto. O ódio que eu tinha desaparecia. Tanto a palavra não tem poder, eu vou dar um exemplo de uma pessoa maravilhosa, que todos nós conhecemos, e é um homem chamado amor. Francisco Cândido Xavier. Você talvez já tenha ouvido essa história. Ele tinha uma cachorrinha, né? A cachorrinha estava muito doente, agonizando. E Chico, é aquela história, tem que morrer na hora certa, não tem que matar. A irmã dele, como preocupada com o Chico, que além de chegar tarde no centro, 2 horas da manhã, ele ficava até 4h50 e a cachorrinha dormia. Com ela, que a cachorra chorava e deixava dormir. E que a cachorra estava sofrendo. O Chico saiu para trabalhar, ela foi e deu veneno para a cachorra, achando que estava fazendo uma grande coisa. Elefante entrando no jardim de Margarida para pegar uma rosa. Aí o cachorro morreu. Aí o Chico chegou. Até aí tudo bem, né? Estava esperando. O cachorro morreu, Chico. Só que ela falou a palavra mágica. Está com pena de ti, está com pena dela. Dei veneno para a cachorra. O Chico amava a cachorra. Ele ele não falou, ele não brigou, ele não reclamou, só baixou os olhos, chorou e foi embora. Passou 3 meses, Emmanuel, que era um doce de pessoa, chegou para o Chico e falou, e aí, Chico, como é que é? Como assim? Não entendi. O que, Chico? Como é que é? Como vai ver isso aí? Olha o teu cardíaco, olha o teu chakra, como é que está? Assim, olha, ou tu resolve isso aí, ou assim não vai dar para trabalhar não. Eu tenho que dar umas férias para você. Mas eu não sei o que eu faço, quer entender, né? Eu não sei o que eu faço. Estou tão chateado, Carminho. Não sei resolver, pois eu sei. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar para ela e falar assim para ela, o que ela mais gostaria de ganhar. Hein? Quer dizer que minha irmã mata minha cachorra? Me deixa triste, magoada e ainda vou dar um presente para ela? Como assim? Não entendi. Vai querer resolver ou não vai? Fazer o quê? Não? Manuel chegou já de altura, né? Chica desse tamanho. Mandava fazer com a Amanda, né? Aí ele fez. Conclusão, perguntou para a irmã. A irmã falou assim que queria uma máquina de costura. Naquela época, era um BMW no dia de hoje, né? Era muito caro, e Chico ganhava pouco. Aí ele comprou a prestação, acho que acabou de pagar um pouquinho antes de morrer. Né? A perder de vista a prestação dele. Aí, fazer o quê? Comprou a máquina, deu para a irmã. Quando ele deu a máquina para a irmã ficou tão feliz, mas tão feliz, que um jato de energia saiu do coração dela e explodiu. A palavra é essa, explodiu essa egrégora que estava no peito do Chico. E dissolveu, diluiu, desintegrou. Aí Emmanuel falou assim, tá vendo, Chico? O que o amor faz? Então, isso é que a gente tem que entender. Quando a gente se revolta, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica magoado, não vou nem falar em ódio, esquece essa palavra, fica magoado, fica triste, se sente deprimido, melancólico, se achando que tem todo o direito do mundo de estar assim, nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos contaminando os nossos lares. As nossas paredes ficam sujas, alva que nem esse pano branco na parte visual, mas completa, cheio de limbo, sujo, como se fosse um pântano. Por isso que muitas vezes nós chegamos em casa e de alguma forma, lá, de uma hora para outra, a gente se sente mal. Ou sente mal na casa de alguém.
e são um casal perfeito aos nossos olhos. Olha, eu tenho uma inveja desse casal. Eles são doces, eles se dão tão bem. Na internet nem se fala, né? No Facebook, estão sempre sorrindo, abraçados. A famosa selfie assim, né? Coladinho, cabeça a cabeça, rosto a rosto. Meu marido, olha esse traço, ele pega o marido sentado no sofá com aquele barrigão para fora, porque já montou aquele barrigão. Ou então com aquela camisa de vereador, né? Um barrigão imenso, vendo futebol. Ele vem com assim, tira do dente com a mão. Né? Esse é meu marido. E é um cara carinhoso, que não deixa faltar nada. Né? E a gente reclama. Marido, mas tu foi mulher também, tá? O homem, eu sou da mulher, mas o homem também. Então, nesse momento em que a gente cria essa egrégora, nós estamos contaminando o nosso lar. E cada vez que eu compartilho no WhatsApp, cada vez que eu compartilho no Facebook, eu estou contaminando o nosso lar. Estamos, porque nós estamos compartilhando. Kardec já falava, não compartilhe o mal. O mal ele só é forte porque o bem dito por Martin Luther King, que ele disse que ele não se preocupa com os trados do mal. O que ele se preocupa é da omissão dos bondosos. E ficamos calados diante do mal. E não é grito, é mostrar a luz que nós temos por acreditar em Jesus. Aí a pergunta, aí nós vamos assim, o espírito não nasce religioso. Você tem que amar, vai estar escrito assim, ó. Tu quer se reformar? Quero. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Pronto. Se eu fizer isso, acabou o problema. Porque amar a Deus não é esse Deus que a gente cria, né? Que é um homem, um velhinho de barba sentado lá sobre o trono, né? Julgando. Inferno, céu, purgatório, inferno, céu, não. Ah, eu estou doente, estou todo arrebentado, estou quase morrendo, mas é a vontade de Deus. É meio pesado isso. Qual de nós aqui temos filhos e queremos que os nossos filhos sofram? Não tem, né? Então como é que Deus fez isso conosco? Não é a vontade de Deus. O nosso sofrimento é a nossa vontade. Por mais duro que a gente possa escutar. A dor, vocês imaginam uma panela de pressão daquela válvulazinha de segurança, né? O que é a dor? Seria uma irresponsabilidade minha de não limpar, né? Aquela válvula fica se você não desentupir esse negócio, a pressão aumenta, a válvula estoura e ela dispara. Então seria a dor. A minha falta de responsabilidade com tudo aquilo que eu me comprometi é a minha válvula. Se eu fizer, ela estoura para avisar que alguma coisa está errada. No caso são as enfermidades, no caso são os desempregos, no caso são os maus entendidos, foi mal entendido de responsabilidade. E se a panela explodir, que é o caos, o que é? É a minha falta de quê? A minha falta de não perceber isso aí. O comprometimento. Eu estou descomprometido com a situação. Ela vai mudando, aí vai procurar. Porque quando a gente tropeça, é alguém nos fala assim, olha, o caminho é esse. Gente, podem perceber, eu falo por mim mesmo, com a experiência. Eu levei muita porrada na vida porque eu insisti nos erros. Porque uma coisa dava errado, mas eu queria. Aí eu pulava o muro e continuava. Dava errado de novo. Não, mas eu vou conseguir. Aí eu chamo de persistência, né? Eu chamo de imprudência. Né? Não, mas eu sou persistente. Aí cai uma, cai duas, cai 10, cai 20, chega no final não tem mais força de subir. A gente tem que entender o que é a persistência e o que é a imprudência. Né? É mais ou menos isso. Então, o Espírito não tem religião. A religião é coisa nossa. Ela pode levar ao fanatismo e alienação, que a gente já está cansado de ver por aí, né?
pessoas alienadas, estou não criticando a religião, estou criticando o ato. Uma mãe que deixou o filho morrer, porque era testemunho de Jeová, me parece, e não autorizou que ele recebesse a medicação. Ele, veja que ele demorou. Meu, isso é fanatismo. É insanidade.